Oi meninas, eu tô mandando uns convites aqui. Vou anotar aqui. Ficou retinho. É porque eu tô ao vivo. Vamos ver. Oi, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto de mapping e correções, tá? Na hora que for escrever no quadro, eu vou virar a câmera pra gente poder ver direitinho, tá? Então, por que eu resolvi trazer esse assunto hoje? Na verdade, foi um assunto em cima da hora, meio que vamos falar disso e pronto, a gente tá na correria do final do ano, então realmente tá bem corrido. Mas mapping realmente é dúvida de muitas profissionais, né? As profissionais têm muita dificuldade no início de conseguir, talvez, identificar se o olho dela é pequeno, se o olho dela é grande, se o olho dela é proeminente, ou se o olho dela é caído, enfim. Aí eu vim explicar um pouquinho pra vocês sobre isso hoje. Eu acho que essa luz tá estourando muito. Sobre esse assunto hoje. E se tiver alguma dúvida, manda aí pra nós, tá? E sobre correções. O que seria correções? O que acontece? Muitas clientes hoje vêm no estúdio procurando uma solução para algo que ela não goste. Por exemplo, um olho mais alto do que o outro, ou até mesmo um olho caidinho. Geralmente as clientes vêm pedindo eu falo, eu quero um gatinho, eu quero um cílios gatinho. Mas o gatinho muitas vezes não se encaixa nos cílios dela, porque às vezes o gatinho vai diminuir os olhos dela, ou vai até mesmo deixar o olhar dela caído. Então a gente tem que saber explicar para ela qual que seria o mapping correto. Não, olha só, a gente não consegue fazer um gatinho porque o seu olho aqui é um pouquinho mais baixinho, então vai te deixar com um olhar triste, tá? Então eu vou fazer o que vai ficar mais bonito e harmônico pro seu olhar. Então é uma jogada com sua cliente e ela vai depositar confiança em você, porque ela vai entender que você sabe do que você tá falando, tá? Então, cada uma tem um tipo de olho, cada uma tem uma personalidade, cada uma tem um jeito. Então, não adianta você chegar e jogar todos os cílios iguais para todas elas, que não vai dar certo, tá? Então, a primeira coisa, quando a cliente vem, é você questionar ela o que ela espera do resultado, né? Se ela quer uns cílios mais cheio, ou se ela quer uns cílios mais natural, ou se ela gosta de uns cílios um pouquinho mais comprido, um pouquinho mais curto, porque as clientes vão entender isso. Cílios grande, pequeno, cheio, pouco. É isso que elas vão entender. Não adianta você falar de curvatura e falar que às vezes elas vão ficar perdidas. Isso a gente sabe, as clientes não sabem. Mas é só uma forma de você passar para ela, para que ela entenda que você vai fazer algo que vai ficar bonito pro olho dela, tá? Muitas clientes, elas chegam e simplesmente vê os cílios de fulano e fala, gostei dos cílios de fulano, eu quero os cílios da fulana. E vem até você porque gostou dos cílios da fulana. Só que o olho dela não pede aquilo, sabe? E às vezes você conversando com a cliente, você entende que às vezes ela não tá querendo aquilo que ela tá falando, porque ela não sabe o que ela tá falando. Por exemplo, eu gosto de um cílio cheio. O que é cheio para nós? Para nós é um cílio cheio. Para ela, talvez não. Aí ela vê a gente mostra a foto para ela assim, assim. Ela fala, não, assim. Aquilo ali às vezes é natural para você, né? Então é bom a gente tentar entender realmente o que ela quer, para que ela não se frustre com o resultado. Então, a parte do mapping realmente é muito importante a gente saber direcionar para que a gente consiga alcançar um bom resultado e poder harmonizar esse olhar. O que acontece? A gente não consegue mudar, mas a gente consegue disfarçar. Por exemplo,
A cliente tem um olho mais alto do que o outro, ou um mais fechado do que o outro. É super normal. A gente não é igual dos dois lados. Eu mesmo tenho essa diferença. E dá pra corrigir com cílios, tá? Dá pra corrigir. É uma coisa que se a cliente chegar, claro, se isso não incomodar ela, você não vai ficar falando pra ela que dá pra corrigir uma coisa que não tá incomodando. Se for incomodar, tem que falar assim, o seu olho aqui é um pouquinho mais tristinho, né? Não vou fazer um gatinho, porque talvez ele vai deixar com o olhar mais triste, baixinho, eu vou levantar o seu olhar, né? Sim, tem mais alguma coisa que te incomoda? O meu olho, ele é um pouquinho, esse é mais fechado, o outro é mais aberto. A gente pode disfarçar isso aí. Dá pra disfarçar isso daí. Então, uma coisa que a gente deve saber é que pálpebra caída é uma coisa, o olho caído é outra, tá? Olho caído é quando realmente essa parte aqui dos olhos, ele é baixinho, sabe aquele olhinho de peixinho que a gente fala, que ele realmente é baixo? Esse é um olhar caído. Agora, uma pálpebra caída é quando realmente ela tem excesso de pele aqui, tá? Excesso, quando a gente vê. E isso acontece com todo mundo, é normal, né? E a gente consegue também disfarçar isso com cílios, mas a gente tem que saber direcionar o que é o correto para ela, tá? Então, assim, quando a cliente vem, é muito importante a gente conseguir tirar uma foto dela primeiro, antes de começar o procedimento, até porque se você tirar essa foto, você vai conseguir observar algo que você não observaria só olhando para ela, tá? Com a foto no celular, pedindo para ela olhar de frente para você, né? Se ela dizer assim, eu tenho tal coisa que me incomoda e tal, daí você quer fazer algo personalizado para ela, será que a gente pode mostrar? Se a gente quiser fazer algo personalizado para ela, eu vou cortar a imagem. Vou mostrar só o olhinho. Se a gente quiser fazer algo personalizado, é bem legal a gente conseguir fazer... não carrega essa... Dá zoom e vira o celular. Só que não cai, tem que permitir. Calma aí, gente. Calma aí que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Tá? Olha. A foto não carrega porque o celular da Sasha tá sem memória. Mas, quando você quer corrigir um olhar, corrigir, entre aspas, a gente vai disfarçar, a gente vai harmonizar pra dar menos diferença. Oi, Lucineide, tudo bom? A gente consegue fazer com os cílios. E geralmente é fazendo um olho diferente do outro. Porque se um é mais baixo do que o outro, né? Você tem que mudar a numeração. Por exemplo, você vai fazer um mapping nesse olho. E bloqueou, sabe? Só desbloqueia ele pra mim. Você vai fazer um mapping nesse olho. E o mapping que você for fazer, você vai usar, vamos supor, 12 no tamanho maior. No ponto alto, você vai usar o tamanho 12. No outro olho, você vai usar um número maior, vamos supor. Só confere pra mim que tu usou o maior e que o menor, né? Uhum. Olha essa imagem aqui. Conseguem notar? Essa foi uma cliente, né, que a Sabrina atendeu e ela falou que realmente isso incomodava muito ela, tá? Incomodava o quê? O olho, tá? O olho dela incomodava porque ela via essa diferença. Quando a cliente vem se queixando da diferença, é uma coisa. Agora, você falar pra ela ou ela realmente não nota aquilo, tá tudo bem, entendeu? Você pode trabalhar normal. Mas se ela diz assim, não, tem um negócio aqui no meu olho que um é mais baixo, outro mais alto e eu sinto essa diferença, sabe, nele, eu vejo. Aí fala, não, mas dá pra gente harmonizar ele. A gente consegue pôr um no olho mais
mais alto, a gente põe um número menor e no olho mais baixo, a gente põe uns cílios maior, para que dê uma harmonizada no tamanho. Não que a gente está corrigindo, mas a gente está disfarçando, tá? Dando uma correção. Aqui, a gente tirou a foto. Não, eu não. A Sá tirou a foto. 30, tipo assim, ela assim, uns 30 centímetros de distância pra ficar com aquela foto, sabe? E a gente usou um aplicativo pra fazer uma reguinha e você dá um risco pra você ver a diferença, tá? Então, aqui a gente pode notar que esse olho aqui, a pálpebra já parece mais baixinha, tipo um excessozinho de pele. Essa ela já mais abertinha e o olho dela aqui tem uma boa diferença também de altura, tá? Tu fez o risco? Ela queria um cílios bem natural, bem leve, tá? E a Sabrina fez esses cílios assim. Ela pegou, botou um tamanho menor no olho mais alto e um tamanho maior, apenas um, no olho mais baixo, tá? E ó lá. Vocês conseguem notar que praticamente, realmente, ele deu uma boa disfarçada, né? Se fosse um cílios talvez mais cheio, ele ia disfarçar ainda mais, né? Mas como foi um cílios mais naturalzinho, já deu uma boa diferença, tá? Quando a gente olha para cliente sem tirar essa foto, a gente não consegue notar tanto, mas quando a gente tira a foto, a gente consegue medir e ver as formas de corrigir. Então, uma coisa, o olho que é caído, ou caído no final, a gente pode corrigir com curvaturas. Os olhos que são... Gente, me ajudem aí, pelo amor de Deus. Os olhos que é um diferente do outro, dá pra corrigir com tamanhos. Claro, tem uma coisa muito mais complexa aí, né? Mas é um basicão, né? Que eu vou passar pra vocês. Tem que colocar mesmo? Como assim, Daniele? Não entendi. Então tá. Tu consegue pegar aí, sabe, uma imagem de um olhinho assim caído só aqui no final? O olhar caído, baixinho. Só pra gente ver. Ficou legal, né? Deixa eu ver. Eu vou fazer uma anotação aqui pra vocês e depois eu viro pra vocês verem, tá? Mas eu vou dizer o que eu vou anotar, mas só pra vocês não se perderem. Vai ficar efeito espelho, tá? Porque eu tô com a câmera da frente. Mas é legal. Aí, ó. Olha que legal. Esse aqui também seria uma correção de tamanhos. Tá vendo? Esse olho dela é mais fechado. Teria que botar um número maior aqui. E esse aqui é mais maiorzinho, então teria que botar um número menor. Não é que quando o é pequeno tem que colocar o maior. Eu tô falando às vezes de correção de olhar. Tipo assim, quando um olho é tipo mais com diferença de pálpebra, tipo, vamos dizer, um olho é mais fechado do que o outro, ou diferença de altura, que aí tem que fazer um mapping num olho e talvez outro mapping no outro para corrigir, mas eu só tô falando do básico, que é de tamanhos. Se você quiser corrigir essa altura dos olhos, aí, tipo, o olho que é mais baixo, botar o maior, e o olho que é mais, tipo, igual essa imagem aqui. O olho aqui que é normal, botaria um menor, e esse que é mais fechado, botaria um cílios maior, mas só para igualar, mais ou menos, com esse olho aqui. Agora,
quando um olho é pequeno, isso não quer dizer com os cílios. Vamos supor, eu tenho um olho pequeno e eu quero abrir esse olhar. Não é com o tamanho dos cílios que você vai abrir, tá? Quando você quer abrir um olho pequenininho, você quer colocar, você faz um mapping, vamos supor, boneca, porque você vai abrir esse olhar, o ponto alto vai ser no centro dos olhos. Então, quando o ponto alto é no centro dos olhos, ele abre. Aí você vai ter um olho pequeno com a ilusão de mais aberto, porque os cílios dela vai estar realçado no meio, tá? O tamanho você vai escolher de acordo com os cílios natural dela. Os cílios da minha cliente é um cílios tamanho 10, eu posso botar até um 12. Se você respeitar até 2 números acima, você vai ter uma extensão que dura mais, porque não vai pesar no fio natural. Né? Se você quiser botar maior, aí você bota menos volume no fan, né? Ou um fio mais fininho, para que ele também dure mais tempo, tá bom? Então, assim, mapping boneca seria para olhos pequenos. Esse não tem como. Não, palhaço. Pega lá um olhinho pequenininho assim. Então aqui, ó, boneca. Oh, meu Deus. Olhos. Tá? Um mapping boneca, olhos pequenos. Só pra vocês anotarem aí, caso tiver alguma dúvida. Um olho grande, né? Como é que a gente identifica um olho grande? A gente identifica... Olho caído. Olho caído, achou? Achei. Aí, ó. Esse é bem comum. Volta aí, gente. Aqui a gente tem um olho caído. Caído, que eu digo, não de pálpebra. Caído de baixinho. Tá? Tá vendo? Já é um olhar que já tem uma ilusão de uns olhos mais triste. Mais tristinho, né? Então, o que dava pra fazer? Esquilo e boneca. Esquilo e boneca. Ó, o que daria pra fazer aqui? Quando você, independente do mapping que você fizer, sempre no final aqui, não sei se vocês conseguem observar, ela tem um olho baixinho. Aqui usar uma curvatura mais acentuada para que abra esse olhar. Mas se você usar uma curvatura acentuada aqui no final, não tem como você usar a mesma curvatura aqui no meio. Porque se você usar a mesma curvatura aqui no meio, você vai realçar esse meio e esse ponto final aqui vai continuar baixinho. Então, o que eu indicaria aqui? Começar com curvaturas mais abertas no início, tipo C, pular por uma CC aqui no meio e pôr uma D aqui no final, sabe? No finalzinho, uma curvatura D, que é um pouco mais fechada. Por quê? Porque você vai ter que deixar esse ponto mais alto para que você leve esse olhar para cima. Entendeu? Então, essa já é uma jogada. Vamos ver aqui. Pequeno. Buscar. Aqui. Olha lá o olho pequeno. Vocês conseguem notar como ele é pequenininho? Como é que a gente nota que ele é um olho pequeno? Quando a nossa íris do olho é cortada, tá bom? Quando você não consegue ver essa parte colorida do olho inteira. Quando você olha para a pessoa e ele é realmente, sabe, bem cortadinha, porque a pálpebra não deixa aparecer. Ou seja,
é realmente um olho pequeno. Então, um mapping boneca seria o ideal para que abra. Um olho grande, geralmente a íris fica sobrando, sabe? Então, para você disfarçar esses olhos, você alonga eles, tá? O mapping mais correto seria um gatinho, né? Agora, a cliente tem uns olhos proeminentes. O que é os olhos proeminentes? É aqueles olhos que são mais saltadinhos para fora, sabe? Quando eles são elevados assim, eles também, um gatinho se encaixaria perfeitamente, porque ele vai dar uma delineada naquele olhar, dando uma ilusãozinha que ele não é tão... Agora, você imagina você pegar um olho proeminente e usar um boneca. Você vai realçar demais aquilo. Então, é importante a gente observar a cliente para que a gente saiba direcionar o mapping mais correto. E eu já tenho, uma vez eu já fiz uma live aqui falando sobre mappings, marcações, né? E hoje eu vim falar um pouco sobre as correções, né? Que é o mais... que eu não tinha falado ainda sobre isso, que a gente realmente pode fazer essa diferença. Se a cliente tiver um olho diferente do outro, a gente consegue avaliar, a gente consegue olhar para a cliente e ver se precisa fazer um tamanho diferente do outro, né? Nem em todas as clientes que vocês vão atender ou que vocês vão ver no seu dia a dia, nenhuma delas são iguais, tá? Então, você vai ver que realmente elas são diferentes. E o que uma gosta, não é que a outra vai gostar também. Então, a gente não pode simplesmente pegar e fazer todos os cílios iguais. Porque as pessoas não são iguais. Então, assim, tem clientes, eu já falei isso aqui também, tem clientes que não gostam de volume russo, tá? Tem clientes que não gostam de fio a fio e gostam de volume, tá? Tem clientes que gostam de um volume, mas não gostam de um volume cheio. Então, essa é a importância de você se conectar com a sua cliente, falar com a sua cliente e ver o que ela espera do resultado. O que ela espera com aqueles cílios. Tem alguma coisa que a incomoda, que queira disfarçar? Por exemplo, quando a pessoa tem um excesso de pálpebra e ela não gosta daquele excesso de pálpebra. Quem que vai gostar, né, gente? Os cílios, ele vai disfarçar. E com esses olhos a gente tem que cuidar com curvaturas muito fechadas. Por quê? Porque se ela já tem excesso de pálpebra, ou se ela tem pálpebra gordinha, que também pode ser, e você colocar uma curvatura muito fechada, aquilo vai começar a cutucar a pálpebra dela. E se você colocar uma curvatura um pouco mais aberta, não tanto, mas um meio termo, não vai cutucar e não vai incomodar ela. O que acontece com pálpebra que são flácidas ou gordinhas, pra gente disfarçar, a gente pode usar densidade, um cílios mais cheio, né? E menos curvado, porque a gente vai disfarçar essa diferença, vai disfarçar essa pálpebra, porque a cliente vai se olhar e não vai ver o excesso de pálpebra de cara, ela vai ver os cílios dela e realmente a gente disfarça muito, muito mesmo. Então, às vezes a pessoa fala, eu já tive cliente que falou assim, eu quero fazer cílios, mas eu vou primeiro fazer a minha cirurgia aqui, porque essa pálpebra me incomoda, e me incomoda tanto, então eu vou tirar, e daí quando eu tiver com o olho bem bonito, eu ponho cílios. Aí eu fico, opa! Não, mas se você botar cílios, até você fazer sua cirurgia, os cílios vai disfarçar a sua pálpebra. Você vai disfarçar o que você não gosta. Aí ela fica, ela já vai marcar o horário. Já marca, entendeu? Ela já vai marcar, porque se vai disfarçar a pálpebra dela, é óbvio que ela vai querer, né? Ela não vai ter aquele excesso de pálpebra. Então, cada cliente tem um gosto, cada cliente tem uma personalidade,
né? Tem as clientes que gostam de se maquiar mais, então elas gostam de mais volume. Tem cliente que gosta de... nem usa maquiagem, então ela realmente quer uma coisa mais natural. Então você vai poder direcionar o que ela vai querer. Se ela vai querer um fio a fio, se ela vai querer um volume híbrido, se ela vai querer um volume brasileiro, ou se às vezes ela nem quer colocar cílios, ela só quer realçar o que ela tem. Que é quando você fala, eu tenho um procedimento que curva, pinta e dá uma ilusão que ele é mais longo pela curvatura. Aí a pessoa vai vir até você através do lash lifting, né? E depois ela vai dizer, agora eu quero botar um cíliozinho, bem naturalzinho, tá bom. Aí você vai lá e coloca um fio a fio. Aí, não, agora eu quero um pouquinho mais, pode ser? Sim, aí você vai lá e bota um volume híbrido. Aí, mas agora eu já quero um volume russo. Não, tudo bem. Ela começa devagar e ela continua com você, porque você respeitou o que ela queria, o que ela esperava daquele resultado. Oi, Daisy, tudo bom? Então, dá pra gente corrigir muita coisa com a extensão de cílios, tá? Dá sim, a gente só tem que prestar atenção nos detalhes, tá bom? Hoje era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu até pensei em vir aqui, anotar mapping e coisa arada. Só que já tem mais ou menos isso aqui no meu conteúdo. Voltem lá. E hoje eu quis focar um pouco na correção, tá? Então, se você tem uma cliente com uns olhos diferentes, tente harmonizar aquele olhar. Se é aquilo que incomoda ela e você corrigir esse problema, ela vai voltar. Por quê? Porque ela não vai mais conseguir se imaginar sem cílios. Já quando você já coloca sem corrigir algo, ela já não se imagina mais sem cílios. Agora imagina se você disfarçar aquele problema que ela realmente não gostava, incomodava ela, porque muitas vezes não é visível para os outros, mas a pessoa se olha e vê aquilo todos os dias, tá? Se tem alguma coisa que você não gosta em você, a outra pessoa não vai reparar. Ela vai reparar se você falar, eu tenho isso e eu não gosto. A minha sobrancelha é uma mais alta que a outra. Meu nariz é assim. Não. Aí a pessoa vai reparar. Tá entendendo? Se você falar, mas a pessoa repara e isso incomoda ela. E às vezes ela quer corrigir aquilo ali. E se ela souber que dá pra corrigir através dos cílios, ela não vai trocar mais não. Tá bom? Então, hoje é isso. Semana que vem tem mais. A gente tá realmente com as lives bagunçadas de datas e horários, mas é realmente por causa da semana do Natal e do Ano Novo que tá bem puxado e bem corrido. Então, assim, a partir do ano que vem, né, será um novo ano e a gente vai ter lives com data e hora marcada certinho, tá bom? Consistência nesse horário e dia. Agora tá meio confuso, mas realmente pela loucura. Mas depois vai ser tudo arrumadinho, tá? Agora, se você tem interesse em lash lifting, vai lá no perfil da Sá, que ela vai falar hoje sobre... Como escolher o pad correto. Como escolher o pad correto. Isso. Então, se tem alguém aqui que trabalha com lash, né? Vai lá no perfil dela que ela vai dar uma explicadinha. Porque é a primeira live dela. Então, ela tá um pouco nervosa. Isso é normal. Eu também fiquei assim, tá? Se vocês têm interesse, vão lá no perfil dela que ela vai iniciar agora assim que eu encerrar. O Slade realmente é uma coisa que a gente tem que dar prioridade pra gente poder dar um serviço diferenciado, né? Então vamos lá ver a aula de lash lifting com a Sá. Beijo, até a próxima, até semana que vem. Semana que vem tem mais. Não sei o conteúdo ainda, mas vou descobrir e vou mandar pra vocês. Tá bom? Beijo, até a próxima.